assunto que a gente vai ter que falar, porque o pessoal sempre gosta de lembrar dessa situação que aconteceu lá em abril de 2015, lá na Assembleia Legislativa. Ajuste fiscal. Oh, coisa boa. Vamos falar desse evento, né? Invasão da Assembleia. Exatamente. Tiro, porrada, bomba. Foi um evento que marcou aqui a história do Paraná. Para quem não está familiarizado com essa situação, lá em abril de 2015, houve uma manifestação de funcionários públicos em frente à Assembleia Legislativa, aqui no Centro Cívico, no centro de Curitiba. E aí houve um confronto com policiais militares, foi uma situação bem complicada. Tinha jornalistas também. E o deputado Adhemar Traiano estava na casa naquele evento. Como é que foi para o senhor? Como é que o senhor lembra dessa data memorável aqui? Né? É recente, né, Traiano? É recente esse evento. Eu estava assumindo o meu primeiro mandato como presidente da Assembleia. Então foi uma situação que eu vivenciei realmente dramática. Mas aí pesa a responsabilidade. O Paraná estava numa situação falimentar. O estado do Paraná estava na UTI economicamente. A situação financeira era horrível. Não havia outra alternativa a não ser tratarmos daquele ajuste fiscal. Penalizou, claro, né, alguns segmentos, mas era impossível nós não avançarmos naquela discussão. Os fatos que aconteceram, eles foram externo à Assembleia. Até porque a Assembleia, por 3 vezes, ela foi invadida. E o que estabelece o regime democrático é que o espaço do Poder Legislativo ele tem que ser respeitado. Na verdade, o que sustenta a democracia é o Poder Legislativo. E ali estão representadas todas as tendências. Então, o direito de votar tem que existir. E os movimentos sociais, não vou condená-los e nem quero aqui fazer qualquer crítica ao movimento de professores, mas o sindicato, pessoas que vieram de outras cidades, vieram para cá, se infiltraram no meio e acabaram criando esse tumulto, né, na Assembleia. E eu não tive outra medida a não ser solicitar à Justiça o direito de poder manter a sessão. E aí a proteção foi necessária. E é onde aconteceu, né, aquele episódio, onde também a própria Polícia Militar foi afrontada. Isso tem imagens, nós temos todo o documentário, e a polícia reagiu. Mas todos esses fatos aconteceram fora da Assembleia. Lá dentro não houve nada que pudesse macular a imagem da Assembleia. E, aliás, diga-se de passagem, se não fizéssemos aquilo, o funcionalismo do Estado não estaria recebendo salário, porque todos os estados do Brasil estavam numa situação falimentar. Hoje o Estado tem uma situação financeira invejável. Eu lembro que foi bem marcante, Traiano. Você não acha que teve excesso da polícia? Oi? Você não acha que teve excesso da polícia naquela circunstância? Excesso de ambas as partes. A polícia reagiu. Por quê? Você tenta conter até um determinado momento, mas quando um marginal chega, joga pedra no policial ou derruba muro da Assembleia, a polícia estava lá para proteger o patrimônio público, que não é nosso. Não era nem dos grevistas, é da população do Paraná, dos 11 milhões de paranaenses que têm o direito, né, de serem respeitados. E a polícia reagiu. Agora, claro, exagero num movimento dessa magnitude, com mais de 10 mil pessoas na rua, é difícil de conter. Isso é o que ocorre muitas vezes nas brigas de torcidas, nos estádios. A polícia não consegue conter. Por dentro da lente. Nossa, vamos lá, agora 4 perguntinhas assim, que você mesmo que vai escolher. Vamos lá. A Malu vai ler pra você. Não, dessa vez eu não vou ler, eu ganhei bronca da outra vez. Por quê? Depois eu te conto, Janaína. Hoje você escolhe. Tem várias perguntas aqui. Tá bom. Aleatórias, tá? Foi a nossa produtora que fez, então assim, eu não me responsabilizo. Você puxa um papelzinho, lê a pergunta e responde sem pensar muito. Sem pensar? Não pode pensar muito. A ideia é você responder rapidinho, assim, pra não ter erro.
Quem mais marcou a sua história de vida até hoje? Uma pessoa, hein? Minha mãe. Minha mãe. E até eu falava essa semana, nós reunimos um grupo de 300 mulheres em Guarapuava para falar de política. E quando eu começo a falar da minha história de vida, não tem como eu não falar da minha mãe. Ela já não tá mais aqui com a gente, né? Mas eu tenho certeza que ela fica me olhando lá de cima o tempo todo. Me marcou muito o dia que ela me disse assim, ela falou, olha, Janaína, você pode ser tudo que você quiser. Basta você persistir e estudar. Estudar. E isso ficou na minha cabeça a vida inteira. Aí você tá estudando até demais agora. Quando você viu, né? Eu não paro de estudar. E eu acho que eu só mudo o foco, o assunto, o tema, e continuo estudando sempre. Então vamos Mas a minha mãe. pra próxima pergunta, então. Essa foi, né? Essa foi. Bonitinha. Quatro. São 4. Ai, Esse é o número 2. Ai, vamos ver. Mas foi fácil, muito fácil. O que você faria se ficasse invisível por 24 horas? Olha lá. Finge que o Edu não tá aqui. Vai, Eu fala. dormiria. Porque ultimamente é só o que eu quero fazer, gente. Porque a rotina tá tão intensa, que vocês me chamam e me convidam pra fazer alguma coisa. Então, invisível, eu ia dormir. Tem que Dormir, Janaína. A vida é tão dormir. leve, você ia ficar dormindo. É porque se alguém hoje estiver dormindo, já começa a Duvido que acreditar, você não ia querer entrar Eu ia dormir assim. no gabinete de algum concorrente, de outro político. Ah, ouvir as propostas. Ai, tá vendo? Mas eu acho que agora tá tão aberto, né? E com essas questões das redes sociais, tá todo mundo falando, o que pensa, né? O que pretende fazer e colocando as propostas, que já não é mais nem novidade pra ninguém, né? É, isso é Às verdade. vezes é melhor deixar baixo, né? Voar abaixo do radar. Leve. Vamos lá, pergunta de número 3. Ai. Eu tô indo bem. Tá. Tá Mas é se que saindo também, bem. gente, ó, As perguntas são de vamos boa, lá, vai. vamos lá. Não tão fáceis essas. Se você estivesse passando por um grande problema hoje, quem você acha que te ajudaria? Meu marido, que tá aqui, o Eduardo. Com certeza, todos os momentos da minha vida, nos momentos mais difíceis, quando perdi minha mãe, meu pai, né, sempre são momentos muito difíceis da vida da gente. Na decisão de entrar pra política, que foi um momento de muita reflexão, e foi um momento difícil, porque foi um divisor de águas na minha vida. Eu pensava muito na questão, assim, olha, eu sou biomédica, tenho uma carreira. Na época eu era presidente do conselho aqui no Paraná, e eu pensava, nossa, eu vou pra política. Eu olho de fora a política, uma pessoa comum, olhava de fora a Uma política coisa suja. e pensava, só tem gente corrupta, que mundo pesado, né? E na verdade pra gente é difícil de pensar por que a pessoa decide isso. Ela tem que ter muito altruísmo, de falar, não, eu tô me doando pelos outros. E, tipo, eu me coloco em segundo plano. Minha vida tá em segundo plano, praticamente. Eu falo nós chegamos, porque foi uma decisão muito pensada junto com o Eduardo. Nós chegamos no momento em que a gente teve que ter uma conversa. Não, então tá bom. Então, você vai se envolver na política. Ele me dando suporte, porque com 3 filhos pequenos, numa casa, a profissão, você tem que ter alguém firme do teu lado para te dar esse suporte. Mas não dava mais pra não se envolver. Chegou num ponto... Mas e se ele falasse não? Eu iria do mesmo jeito. Ariana! Só que, claro que ia ser muito mais difícil o caminho, né? Porque se você não tem o apoio da família, se você não tem alguém que te dá esse suporte, e não é só o suporte de estar ali pra te ajudar com as crianças, na rotina do dia a dia, não. É aquele suporte porque tem dias que você vê tanta coisa. É emocional mesmo, né? Tanta coisa que você fala assim, eu não acredito que existem pessoas desse jeito. Eu não acredito que eu passei por uma situação desse tipo. Eu sofri muito machismo em 2020. Muito, porque é um mundo machista, né? E você tem que ter alguém para chegar e conversar sobre essas coisas e dividir também os problemas e ter um talvez apoio, enxergar, abraço, né? Mas e talvez um enxergar abraço. de um outro ponto de vista. Que às vezes você tá tão ali naquele ambiente que você não consegue enxergar de outra forma. De quando fora, você conversa com uma outra pessoa, né? Vamos pra última? Mais uma. Isso, mais Ai, uma. meninas, ó. É a última. Vamos lá. Nem dói. Você já passou por algo que não deseja a ninguém? Por várias coisas. Várias coisas, né? Sofrimento da perda de um familiar ou de um amigo, a gente não deseja isso pra ninguém.
essas situações que a gente comentou relacionadas a machismo, por exemplo. A gente não deseja isso para nenhuma mulher. E tantas outras situações que a gente vive no dia a dia quando você vai para uma carreira e você é mais competitiva, e a gente sabe que esse mundo profissional também, muitas vezes, você esbarra com algumas situações de assédio e tantas outras coisas que a gente acaba passando no decorrer da nossa carreira, né? Porque isso é o assédio moral, é o assédio sexual, ainda acontece muito. E nós estamos em 2022, né? Então... Ainda sobre educação, eu vi que você tem uma pauta sobre espanhol na escola. Sim. E você acha que vai? Eu acho que vai. Foi aprovada a PEC do espanhol, que é uma proposta de emenda à Constituição Estadual que obriga o ensino da língua espanhola. Veja bem, o Paraná hoje ele é bilíngue. Ele trata e oportuniza o ensino da língua portuguesa e inglesa. E por que o ensino da língua espanhola? O espanhol é uma das línguas mais faladas do mundo, né? E nós aqui temos todo o continente que faz uso da língua espanhola. Então, para a relação econômica, para a relação social e para a relação cultural do Paraná, é essencial essa oportunidade às nossas crianças e jovens. Então, por isso, essa PEC que foi aprovada, inclusive, e que a partir de 2026, de forma gradativa, a gente vai ter a obrigatoriedade da disponibilidade do ensino da língua espanhola e optativo. Claro que a criança pode optar, né? Eu acho que é importante a gente deixar isso claro. Eu sou um cara que primo pela liberdade de escolha. Se a pessoa opta em discutir religião, ótimo. Em seguir determinada religião, Hashtag ótimo. ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a nada, justamente. Você Já li fala mais, que, hoje em dia que mesmo, né? chega até a ser um defeito, tanto que você gosta de estudar. Eu não as gosto de coisas, falar as de nada pessoas. que eu não sei. Então, tem um projeto novo sobre X. O que você vai falar? Eu tenho que ver primeiro o que é o X, o que é o projeto, porque senão você acaba falando besteira. Daí, esse anseio que as pessoas têm de aparecer, essa coisa nova da internet, de falar qualquer coisa a qualquer momento, não, eu No gosto primeiro impulso, né? saber do que eu estou falando. Porque às vezes uma coisa pode parecer boa e ser ruim, uma coisa pode parecer ruim e ser boa. Então, se E você pode não parecer sabe, tiro no pé, né? Exatamente. Se você não sabe o que você está falando, é melhor não falar. E o livro de cabeceira do deputado? Hoje o livro de cabeceira do deputado é como colocar as crianças para dormir às 9h30. E o YouTube provavelmente é Galinha Pintadinha. Não, já estão com 8 anos. O YouTube Ah, já não, está já passou eles dessa- vão fazer 8 anos Eles em já estão janeiro com o agora. Naruto, já. Já é outra. Olha, se fosse não tava bom, eles estão num esquema, e não são só os meus, de uns pop playtimes, uns jogos que andam aparecendo aí, que os caras fazem uns vídeos no YouTube. Eu vou dizer pra você, cara, tem coisa aí que não é pra criança. E às vezes você, dentro de casa, você observa e faz política pra fora e pensa nas crianças e pensa, tipo, nossa, eu tinha que fazer alguma coisa em relação a isso. Sim, muita coisa. Que a gente vê que acontece na escola, que acontece na rua, que acontece com o filho de amigo. Então, esse anseio vem para atender, né, os erros. Você sabe, porque a política nada mais é do que você direcionar a vida e sociedade. Né? O que a gente faz para gerar mais emprego, o que a gente faz para diminuir o preconceito, o que a gente faz para ter mais liberdade de religião, liberdade de credo. As pessoas... Então, a política ela é só um eco, né, dessa moral que vem mudando. E a gente tem que atender essa necessidade. E que às vezes é tão difícil de você conversar isso numa roda de amigos, né? Ou conversar dentro da escola, ou dentro de casa. Não é um costume nosso conversar. Talvez o seu. Lá É o em seu. casa é um assunto bem debatido sempre. Mas o tempo todo vocês falam de política. O tempo é até demais. Mas se bem que agora, né, vamos falar aí de uns 5 anos pra cá, o pessoal tem, de fato, falado mais de política, né? É um O assunto que a gente pessoal tem ouve falado mais de dogmas políticos. Isso. Há uma... É muito raso. Todo É mundo raso. quer falar de política, mas ninguém quer falar dos problemas. Ninguém entra na raiz do problema. Todo mundo ouviu falar alguma coisa. É o tiozão do WhatsApp. Agora, é um absurdo, não sei o quê. Não tem emprego no Brasil. Tá, mas por que não tem emprego no Brasil? Nós estamos num país que está deixando de se industrializar para produzir commodities e exportar. Nós estamos andando para trás na história mundial. Nós estamos virando uma colônia novamente. Mas vamos falar então de preconceito. Vamos. O preconceito absurdo é um absurdo. Mas por que tem preconceito? Porque a educação é falha. Se tivesse educação, não teria preconceito. Preconceito é uma ignorância monumental. Então as pessoas falam do problema do preconceito.
Mas vamos na raiz do problema, que é a falha na educação que nós temos no Brasil, hoje, como um todo, como sociedade, ninguém fala. É que as pessoas não querem ter tempo, não querem tirar um tempo pra fazer isso, né? É porque o dogma é mais fácil. Dentro Você lê a manchete da notícia e você acha que entendeu Só o a lead notícia. já tá... É só isso. Dentro desse discurso, assim, na visão do deputado, talvez o tiozão, né? Aquele tiozão da fake news. E a militância, porque existem esses polos, né? A gente vê esses polos. Na opinião do deputado, eles se equiparam. Se equiparam. Ah, é. Se equiparam, porque a militância cega não funciona. Alguém tem que dizer que o rei tá nu. Nem todo mundo acerta 100% do tempo. Se ninguém te diz que você errou, você começa a errar cada vez mais. Então essa militância cega de não... Ah, não, é porque é do meu partido, é porque eu votei, ele não erra. Não, ele erra. E quando a gente erra, eu erro, todo mundo erra. Quando a gente erra, alguém tem que dizer, você tá errado. E você ouve muito isso do seu pai? Eu falo muito Leva pra ele muita também, bronca? Levo bronca, dou bronca nele, a gente quebra o pau de vez em quando. Você provavelmente foi um jovem ali da década de 80, início dos anos 90. Deu pra curtir essa fase ou você já estava tão engajado que o negócio meio que passou despercebido pra você? Não, muito pouco, muito pouco. Eu fui vereador com 18 anos. Comecei a campanha com 17. Claro, meus amigos, meus irmãos todos aproveitaram a juventude, viajaram, moraram fora. Eu morei fora com 16 anos, fiz 6 meses. Mas depois que eu entrei na vida pública, eu sempre deixei bem claro que tinha que entrar com muita responsabilidade. Então não teve Então, balada, depois que eu fui não teve não festa, ter balado, como é que eu não me sentia bem numa show de balada? rock? E Muito hoje em pouco. dia, não pensa Hoje eu em tenho- correr atrás desse tempo que deixou? Não, mas eu gosto, Tirar mas atraso. não temos tempo. Eu viajo nos 4 anos, na quinta, na sexta, chego no sábado, tenho 3 filhos, tenho que aproveitar meus filhos. Minha mulher também não é muito de sair, gosta, é muito caseira, gosta de ficar em casa, mas eu não acho que perdi. Eu tive uma escolha na minha vida, né? Eu disse, olha, eu vou ser vereador, vou ser deputado estadual, quero ser o mais votado, quero me manter dentro da Assembleia. Então, a gente tem que abrir mão de algumas coisas, né? Claro que a gente... E você acha que as pessoas, os eleitores, entendem por que o senhor deixou o outro partido e entrou no PT? Por qual razão? Ah, mas isso é fácil. Conseguem entender? Primeiro que eu não deixei de forma nada. clara? Eu fundei o PMDB. É 40 anos que o senhor ficou lá, né? O contexto doutrinário do PMDB foi escrito por mim, pelo Carlos Lessa, lá atrás, e pelo Luciano Coutinho. Eu era o filiado número 1 do Paraná. Foi o PMDB que saiu de mim. Virou uma banca de negócio de um grupo de picaretas que trocam apoio ao rato por benesses pessoais, secretarias, empregos, emendas. Uma vergonha total. Eles não são mais ligados à população. O senhor acha que alguma coisa ainda caracteriza aquele PMDB lá da Eu acho fundação? que você encontra alguma coisa daquele PMDB. Nós estabelecemos, ô Malu, eu redigi esse parágrafo. O PMDB é o partido das classes populares, das mulheres, dos funcionários públicos, dos despossuídos, dos marginalizados. O PMDB é o partido desligado das decisões do grande capital. Você veja, bem na linha do Papa Francisco hoje. O capital é bom. Se ele traz para uma cidade uma empresa com a tecnologia que não é conhecida, se ele paga salários bons para as pessoas trabalharem e evoluírem com as suas famílias, mas ele não pode dominar o mundo. O que a Bíblia diz? Não se pode servir a Deus e a mamon. O que é, Mica? A mamon. Mamon na Bíblia. A É riqueza, uma palavra o dinheiro. hebraica. Quer dizer dinheiro. Não se pode servir a Deus é o dinheiro, ao Estado é o dinheiro. E o senhor concorda com O isso? governo não pode ser feito por ratinhos, por Bolsonaros. Tem que haver uma ligação das pessoas com o mundo, com a solidariedade com os outros. Isso vira uma brincadeira. E esse PMDB saiu de mim. Então eu entrei no PT. O PT é perfeito? Não é, Não nem é. eu sou perfeito, e nem vocês duas. Temos erros, mas vamos reconhecer os erros para não repeti-los. Eu acho que o Lula hoje é a esperança do Brasil. Me dizem, não, mas o Lula vai salvar o país. Depende muito de nós todos. Agora, ele é uma etapa que tem que ser vencida, porque senão nós caímos nesse liberalismo selvagem que o Papa condena, a escravização do povo, a instrumentalização das pessoas como se fossem máquinas, usadas enquanto têm vida e depois jogadas num canto de um armazém sem direito algum, sem aposentadoria, sem educação, sem saúde. Não é possível isso.
Nós temos que corrigir esses rumos do capital financeiro que pode ter origem no crime organizado, no narcotráfico, no roubo de países inteiros, do comando do mundo. E eu estou nessa luta. Vamos lá? Vamos lá, ping-pong. Como que é o nome? É isso ou aquilo. Isso aqui, São olha. uma sequência de perguntas em ping-pong e você responde isso ou aquilo. Só isso? Não tem segredo. Essas duas, viu, Kátia? Olha, não é moleza aqui. Vamos lá, eu começo. Vamos lá. Guto, morar numa casa da árvore ou numa caverna? Casa da árvore. Tubaína ou Coca-Cola? Tubaína. Ter bateria ilimitada em todos os seus eletrônicos ou ter Wi-Fi gratuito em todos os lugares? Wi-Fi gratuito. Ovos mexidos ou ovos fritos? Frito. Discursar por 1 minuto para 10 mil pessoas ou discursar por 10 minutos para 100 pessoas? Para 1.000 pessoas, né? Discussar 1 minuto para... Mais engajamento. Mais gente. Coxinha Política é falar, política é falar. Coxinha de frango ou risoles de carne? Coxinha de frango. Bolo de morango ou de chocolate? A de cenoura, mas eu vou vir com chocolate. Eu prefiro dar o cenoura, mas chocolate. Ganhar as Olimpíadas ou um prêmio Nobel? Prêmio Nobel, né? Muito, muito chique. Cerveja ou caipirinha? As duas, porque cerveja é o mais, né, pra beber, mas chega no sábado, domingo, caipirinha. Pensou demais. Aí bebo, não, vou falar, a bebida que eu mais gosto, posso contar a história da bebida? Pode. A minha mulher gosta de Campari. Quem é que gosta de Campari, né? Vermelhão. Porque agora tá na amargo. moda o Negroni e tal, mas ela por quê? Porque sempre quando eu ia no meu sogro no churrasco, meu sogro tomava um Campari e ela junto dele, então tem memória afetiva. E a minha bebida sempre foi o uísque. Não tem ninguém menos de 35 anos que bebe uísque, viu, Kátia? Porque hoje é vodka e gin. O cara fala assim, você quer um uísque? O cara fala, ih, tio, velho, vai no bar, tio. Mas eu adoro uísque, assim, quando tô em casa, boto um pouquinho, né? Cowboyzão? Um gelinho e tomo. E daí ficamos assim, nesse desgaste dessa vida. Quando começou o Negroni, aí um dia eu fui num coquetéis, bar, assim, né? Aí o cara, que você gosta? Eu falei, gosto de uísque. E você? Ela gosta de Campari. Não, então tem o Boulevardier. Eu falei, o que é isso? É uísque, vermute e Campari. Imagina o... Uniu os três. Então essa bebida que a gente pede, os dois bebem junto. Ai, olha. Boulevardier. É gostoso, Interessante. mas é forte. Como é que era aquela que você tomou? Chevette? Chevette. que é a juventude gosta do tal Chevette é Chevette. corote. Corote, a bebi corote. Água de coco congelada Ai, e gostoso. suco de baunilha com limão. Opa, vamos anotar. Então, peraí, como é? Suco de baunilha, Suco com, de baunilha com limão, corote. e água de coco congelada. Se sobreviver uma noite desse de Chevette, Mais uma perguntinha. você volta aqui pra contar. Né? Pelé ou Neymar? Pelé. Dieta sem doce ou carboidrato? Puta, isso é difícil, hein? Carboidrato. Lavar louça ou cozinhar? Eu cozinhar, por quê? Eu lavei tanta louça na minha vida, tanta louça. É verdade, nos primeiros 3 meses em Londres eu lavava louça, eu entrava 8h30 da manhã a meio-dia e meia. Daí eu falo pra Karina, pra minha esposa, não me convide pra lavar louça, que eu não vou lavar. Traumatizado. E você tem alguma dica para as pessoas lavarem louça bem? Tenho. É que assim, eu nunca tinha lavado uma cozinha industrial. Então eles chegam lá, a comida, eles separam já o que é. Vai pôr resíduo Lixo. e o prato tá sujo, né? Eles deixam a torneira quente, você só tira o grosso e já vai. Então você não lava, né? Você dá aquela. Só tira o grosso. Você tá brincando que só tira o grosso? Não, daí vai pra lavadora industrial. bom. Eu achei que você já serviu esse prato sujo. Eu falei, que? Ela perguntou como lavar bem a louça, é só passar uma água. Como é que eu aprendi a lavar? Você vem o prato, você lava, tira, tal. É coisa. Imagina um restaurante que lá não dá tempo. Então ele tira a comida, você tira só o grosso do prato e já bota na lavadora. Misericórdia. Então, essa é a dica. Frio ou calor? Eu prefiro o calor 1000 vezes. Adoro o calor. 1000 vezes, eu não também. me incomodo com frio, mas a única coisa do frio bom é pra dormir, um fim de semana chuvoso, mas o calor é mais gostoso, né? Bem melhor. E pra fechar, a última pergunta, Mica. Banho de banheira ou de chuveiro? Chuveiro, Mica, eu sou tão... Mentira! Sabe por quê? Eu sou tão acelerado. Meu filho gosta de banho de banheira, minha mulher gosta de tem banho de banheira. paciência pra Eu não banheiro. fico irritado. O que eu tô fazendo aqui? Mas você não acha que às vezes... celular. Você não acha que às vezes você é muito... Ai, tem que dar uma acalmada. Não, esse é meu problema. Eu sou muito ansioso. Muito ansioso. Eu não tenho nem paciência com a banheira. Então, Ele entra na banheira pra se estressar. Eu entro na banheira, é verdade. rapidinho Eu demais. deixo a caixinha de som, ponho a música no celular, já leio o livro, 5 minutos eu já me irrito. Não. Mas essa foi assim, um fator, e eu gostaria assim, de voltar um pouquinho. Então, quando eu comecei o meu trabalho mais no movimento sindical, e foi nessa década então de 80, e nesse momento a gente debatia, e no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, eu
eu comecei a minha participação e a minha função maior foi organizar as mulheres agricultoras. E essa organização é porque as mulheres agricultoras, eu falo até a Constituição de 88, as mulheres agricultoras não tinham direito aos direitos previdenciários, nem aposentadoria, nem licença maternidade, nenhum auxílio-doença. E é um pouco, quando eu falo aqui, com certeza quem conhece a realidade do campo vai viver um pouco esse momento que é o que vive a mulher agricultora, levantando de madrugada. A sua mãe era agricultora? Minha mãe era, sim, minha mãe então, era. Então, acho que parte da tua luta e eu também... Eu também. Enquanto eu morei com meus pais e depois, quando eu casei, voltei novamente para o sítio, na propriedade, então, do meu sogro, a gente trabalhava muito na roça, muito, e essa questão, nós trabalhávamos quase sempre, principalmente a minha família, trabalhou muito na questão da produção do leite. Então, até lembrar um pouco assim, por que a gente hoje faz uma luta muito grande e defende o SUS? Eu tive uma irmã que ela faleceu faz 3 anos, e ela faleceu já com 58 anos. Mas dos 3 anos de idade, ela teve problemas de convulsões. Desde os 3 anos? Desde os 3 anos. E aí, nessa época, a época que a gente então morava lá, que a gente veio do Rio Grande e morava lá no sítio, ela tinha em torno de 9, 10 anos, desde essa época não existia SUS. Então, o meu pai e eu sou a mais nova, nós somos em 4, né? Éramos em 4 irmãos, e eu sou a mais nova. E aí, a minha família sempre foi uma família muito simples, muito, muito humilde, e a gente, então, por isso que eu falo, nós não tínhamos nem a terra não era nossa, né? E a gente produzia e dava uma parte para o meu tio, que era o dono do terreno, e o que a gente produzia, e o meu pai trabalhava, então, com lenha, né? Ele cortava a lenha, e ele vendia a lenha na cidade. E essa era uma forma de arrecadar recursos para comprar remédio e pagar consulta para minha irmã, né? Porque naqueles anos não existia SUS, então tudo era pago. Qualquer consulta médica, qualquer medicamento. Imagina até descobrir o que era, o que causava, qual remédio que usaria, tudo, né? Exato. Então, ela tomou, precisou tomar esses remédios mais controlados para as convulsões, até praticamente quando faleceu. Mas aí a gente assim, a nossa vida sempre foi eu falo, uma vida simples, né? Porque geralmente meu pai trabalhava, minha mãe também contribuía nesse sentido. A gente trabalhava muito e mais era para realmente pagar os custos, né, de medicamentos e tal que precisava para minha irmã. Depois, mais tarde, claro, ela teve uma vida normal, trabalhou normal, então depois ela mesma ajudava e comprava seus medicamentos, e depois a gente veio o SUS, né? Então, que é uma coisa muito importante, e por isso que eu falo assim, que tudo que nos move hoje a defender principalmente essa questão de políticas públicas que realmente tenham esse impacto na vida das pessoas, né? Esse impacto positivo, porque resultam, né? Tem esse resultado mais positivo na vida das pessoas, é porque a gente viveu bastante isso, né? Por isso que a gente defende, e porque hoje a gente vê muitas famílias que também vivem praticamente a mesma realidade. Então, a importância disso. A minha família também trabalhou, e a minha mãe começou com a questão de trabalhar na produção do leite, mas era uma época que nós não tínhamos, né, essa questão de hoje a gente sabe que o pessoal ordenha as vacas, né? E de uma forma mecânica. Na nossa época, lá era não. Tudo à mão. Era na mão. Mas então... um processo muito difícil, né? Para a senhora conseguir se comunicar com as mulheres agricultoras e colocar na cabeça delas os direitos que elas possuem, né? Então, e correr atrás disso, foi um momento né? bastante difícil, Mica. Esse foi um momento bastante difícil, até porque eu falo nem nessa época, quando a gente ia para as comunidades do interior lá, fazer as reuniões com as mulheres, às vezes vinha 2 mulheres, 3 mulheres, né? Porque para a mulher era uma novidade você falar em reunir, fazer uma reunião, chamar mulheres para reunião. E os maridos, o que os maridos achavam? Homens, muitos se enfrentavam isso. E eu gosto assim, eu tenho sempre na minha lembrança algumas companheiras, né, que participaram no início e que eram mulheres que comentavam. Eu lembro sempre da Dona Maria, que era uma companheira assim que chegava e falava: toda vez que eu venho para a reunião aqui do sindicato, o meu marido fala que eu não preciso voltar para casa, porque os maridos tinham essa dificuldade de entender. Você sente que tem bastante gente de Campina que sai da cidade para vir trabalhar, vir estudar? Hoje vice-versa. Ah, é? Até pouco tempo atrás, só o campinense vinha trabalhar em Curitiba. Hoje tem bastante de Curitiba que vai trabalhar em Campina, nas indústrias,
ou em algum comércio Ou na área um de pouco mais turismo relevante. também, né? Turismo também vão lá participar de eventos, etc. Assim como o de Colombo vai em Campina, de Campina vai em Colombo, de Pinhais vai... Por isso que eu digo que hoje é muito integrado isso aí. A vida hoje da região metropolitana, ela está totalmente interligada uma cidade com a outra. Não tem mais divisor. Nem físico e nem de trabalho ou de Mas não tem uma atividade. rixa? Não. Será que não? Rixa, assim, das regiões metropolitanas, porque, Colombão, tipo, as piadas. Colombo tem rixa com todo mundo, né? No meu tempo de menino, quando não era metrópole assim, como eu tô falando, a gente ia num baile em 4 Barras. Os meninos de Campina vão vir aí. Risca-faca, baile risca-faca. Quando tinha um bailinho em Campina e os de 4 Barras, lá os meninos de 4 Barras, as meninas estão olhando pros meninos de 4 Barras. Mas é natural, né? E em Colombo também, a gente tem muito em Colombo, né? Então existia mais isso. Hoje já diminuiu bastante. Bastante. Hoje eu vejo que tá mais num conjunto mesmo. Talvez com Curitiba um pouquinho ainda, porque até na própria pandemia, o conceito de bar, o que é o conceito de bar em Campina, ou 4 Barras, enfim, uma cidade menor, e o conceito de bar em Curitiba. Mas eu acho totalmente diferente. Que legal. E você é igual a sua mãe que gosta de flores? Eu adoro. Plantar flores? Gosto. Porque eu sei que ela é mãe de pet, tá? 2. Eu tô sabendo. Completamente diferente um do outro, Bernardo, né? Eu tenho um São Bernardo Beethoven, que gente, eu amo aquele São Bernardo e o Bob, os dois. E o outro é um Lhasa? É um Lhasa. Pequenininho, o Lhasa, gigante. a história do Lhasa, assim, aquela coisa de mãe que a gente acredita nos filhos. O Bernardo o Bernardo tinha 10 anos e pediu um pet de presente. Daí eu fui lá achando que ele ia cuidar, né? Nunca cuidou. Cuidou um dia só. Depois o pet passava fome, sede e tal. E aí eu comprei tudo certinho, num canil, tudo certinho. Isso Lhasa, São Bernardo. O Lhasa. Um Lhasa pequenininho, porque eu tinha um Lhasa meu antigamente e roubaram. Ele era um lord, um Lhasa, um lord. Ele não latia, ficava no meu pezinho. Pense era o Toby. E esse é o Bob. E o Toby roubaram. Um dia o jardineiro foi lá, o portão ficou aberto, ele era muito bonitinho, sumiu. Nós nunca mais achamos o Toby. Pedimos, falamos na rádio, na igreja, não achamos o Toby. Aí o Bernardo era pequeno, tinha 10 anos, meu filho tem 22. Ele falou, mãe, eu quero. Daí eu fui lá e dei de presente do aniversário dele. Uma bolinha de pelo, coisa mais linda. Mas no fundo você que queria. Mas assim... É culpa ele, né? Mas era você que queria. Era daí dentro de casa, bonitinho, era inverno, meu filho nasceu em julho, era 10 anos, daí no primeiro dia o Bernardo cuidou do Bob, tudo certinho. Segundo dia o Bob já... Nossa, daí ficou chorando. Mas aí o Bob, a gente tinha adotado, porque uma vizinha da minha mãe faleceu, e a gente tinha adotado no quintal um vira-lata, porque quando a vizinha faleceu, ela estava bem ruim, ela teve um câncer, chamou minha mãe e falou, eu vou pedir um favor para você. O Tupã, ela tinha pego na rua, o Tupã, um vira-lata, pretinho. Ela falou, alguém tem que cuidar do Tupã. Daí a minha mãe ficou com o Tupã. E daí veio o Tupã para casa, lá no canil, e o Bob dentro de casa. Quando começou a ficar calor, a gente largou o Bob pra rua, assim, no quintal, na grama. E o Bob se espelhou no Tupã. Ixi. E ele lata que nem um condenado. Ele é um Lhasa que não é nada lorde. Não, ele é um Lhasa vira-lata. Vira-lata. E ele pegou o espírito do Tupã. De vira-lata. Virou um indinho. É a força do xamã. Não teve jeito e não teve mais jeito. Ele nunca mais quis entrar. Ele não entra, pode estar um frio. A gente põe ele pra dentro, ele arranha tudo na porta, ele quer sair. Não acredito. Ele quer sair e ele fica fora. Ele fica numa sacada agora da minha mãe, que agora ele se mudou para a sacada da minha mãe. Porque é lá o canto dele. Ele não tem, a minha mãe põe para dentro, pois ele não fica. Então não tem jeito. Sentiu o sabor da liberdade. Tem 12 anos. E daí eu e o Jurandir gostamos muito de andar no bairro. A gente andava antes da pandemia. Durante a pandemia eu também continuei andando na rua, de máscara e tudo. E aí a gente um dia estava andando e eu adoro São Bernardo. Adoro. Eu sempre tinha um sonho de ter um São Bernardo. E daí eu olhei um São Bernardo raquítico, doente lá. Olhei numa casa abandonada, assim. Eu vi que a casa não tinha gente lá morando, mato alto e tal. Assim, numa casa
mais simples, numa varanda. E eu parei para olhar, ele veio no portão e eu falei pro Jurandir, ele tá com fome esse cachorro, ele tava magro assim, sabe? Pelo feio, eu achei que ele era velho até. Aí eu peguei, no outro dia, nós fomos andar, eu peguei a ração do Bob, mas o Bob é 6 quilos. Uma porção. Aí, mas eu peguei, porque não tinha outra ração, esqueci, ia comprar. Falei, vou levar um pouco de ração do Bob e ir lá. Gente, ele comeu que nem um condenado. Ai, que judiação. Aí, no outro dia, eu levei de novo a ração do Bob, ele comeu. Daí a vizinha viu e falou assim, esse cachorro tá largado aí. Meu Deus. O dono foi embora, joga aí 2 vezes por semana a comida. Ela me mostrou que ela tinha pego uma bacia plástica pelo muro, ela descia com um cabo de vassoura para dar água, que até cedo ele passava. Eu falei, não, a senhora não me deixa ele passar fome. Daí já saímos de lá, peguei o carro, eu com meu marido, e compramos um saco de ração de 20 quilos, fui lá e levei para ela. Eu falei, a senhora não deixa esse cachorro passar fome. Judiação, eu falei. Daí ela falou, você não quer roubar o cachorro? Não, eu falei, roubar? Não, eu nunca roubei nada, não vai ser um cachorro que eu vou roubar. Eu falei, vamos fazer o seguinte. Ela falou, mas que proposta cachorro? Indecente. Ela falou, esse cachorro... Mas ela estava, coitada, condoída, porque ela falou, ele come demais e eu não tenho dinheiro. Ela passa, assim, ele passa mal, né? Ela falou assim, ele tá passando fome, às vezes tem gente que joga pão ali, eu jogava com o resto de comida. Ela falou, eu tô morrendo de dó dele. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, se a senhora, quando o dono vier aí, fala, se ele quiser, eu aceito. Eu levo ele. Depois eu pensei, meu Deus, onde é que... Eu coloquei. Aí eu falei, Jurandir, que proposta? Daí eu falei, mas o meu quintal é grande, eu dou um jeito. E aí ela pegou o telefone, anotou o telefone, e daí a gente passava sempre lá, daí o Beethoven já esperava a gente, ele sentia... Foi ficando amiguinho. Ele já ia no portão, judiação. Ele estava pulando lá no muro, me esperar. Carente, né? Meu Deus. Ele já tinha adotado vocês, né? Ele já tinha. Ele, de longe, ele, sabe, ficava eufórico e não deixava a gente ir embora. Ele não queria que a gente fosse embora. Então, assim, eu passava... Daí a gente ia quase todo dia ir lá ver ele. Fiquei íntima dele lá. E aí, daí um dia a mulher ligou pro Jurandir, porque daí ficou no telefone, eu estava trabalhando na secretaria, 2018 foi isso. O Jurandir me ligou e falou, o homem disse que ia para ir lá buscar o cachorro. Eu falei, vai. Nossa. Vai já. Aí ele foi, falei, já leve ele direto no veterinário. E daí ele nunca tinha tomado uma vacina, nada, na carrapato, tava o bicho, né? Puxa, daí demos banho, fizemos tudo certinho. E ele é muito grato a gente, assim, ele tem uma paixão. O ex-dono deve ficar de cara de ver ele famoso no seu Instagram, né? Com a camiseta de tudo. E ele Parece que o jogo virou, não é mesmo? Ele é muito, só que ele é muito assim, ele é engraçado, porque na pandemia eu não conseguia muito dar atenção para ele ficava sentido comigo, como quem diz, você me abandonou, né? Traumatizado. Então, assim, ele é muito, ele vem e põe, quando ele quer, assim, que ele tá, falta carinho, ele chama. Vocês devem ter vindo até o meu, ele põe a pata assim, passa a mão em mim, assim no braço, como que diz, me dá carinho, eu quero carinho. Daí deu carinho, pronto. Ai, meu Deus! Quando você era repórter e eventualmente ia até a Câmara Municipal para fazer uma pauta ou outra, você certamente tinha uma visão. Sim. E agora que você está lá dentro, como é que é a tua relação com os outros vereadores? Eventualmente, você, não sei se você atacou alguém, às vezes a gente, como repórter, tem que fazer uma pergunta um pouco mais espinhosa. Como é que ficou essa relação aí com os agora colegas de trabalho? Sim, eu tenho uma relação boa, assim. Tem alguns vereadores que eu tenho mais afinidade, né? O Marcelo Fachinello, o Alexandre Leprevaux, que faz parte dessa nova safra de vereadores. Veja, tem muita gente ainda que vota por afinidade. Sim. O que é votar por afinidade? Eu vou votar no Zezinho do caldo de cana porque ele me dá um chorinho. Eu sempre digo o seguinte, ele é um cara legal, ele não vai fazer nada errado, não vai roubar, mas será que ele vai conseguir fazer uma entrega de qualidade? Não vai. Às vezes nem montar uma equipe de qualidade. E aí, quando ele não dá resultado, ele está ganhando muito para algo que ele não está fazendo. Então eu faço parte de uma safra de políticos lá e faço questão de citar o Alexandre Leprevaux, Fachinello, o Pier e outros vereadores que têm vontade de fazer o negócio acontecer. Então com essa turma a gente tem um bom relacionamento, a gente troca ideia, às vezes eu tenho dúvida de algum projeto, eu apresento para eles, a gente assina junto várias vezes. Tem um projeto junto com o Alexandre Leprevaux que é a carteira de identificação para mulheres com câncer de mama, tem um projeto em parceria com o Pier para atender pessoas com deficiência e assim por diante. Mas tem vereadores lá que eu não tenho nenhuma afinidade.
né? Vereadores do PT, por exemplo, nenhuma afinidade. Nenhuma. Os projetos que eles apresentam não cabem na minha pauta e nem na pauta da cidade. Tipo, um exemplo. Por exemplo, teve um vereador esses dias atrás que apresentou um projeto para que presos do regime semiaberto não paguem passagem do transporte coletivo. Ai, meu Deus! Você consegue imaginar? O preso, Não o cara tem que pagar uma pena, ele errou. E aí você pega e fala, não, você não precisa pagar passagem, você errou, né? Então é para você que conseguir você não tem procurar dinheiro, emprego. Agora, o raciocínio é outro, Malu. Imagina o seguinte, eu sou assaltante. Isso é polêmica, isso que você falou agora, hein? Ó, eu sou... polêmicas. Claro, imagina o seguinte, eu sou o assaltante e você é a trabalhadora. Nós dois estamos no mesmo ônibus às 7 horas da manhã, ok? Eu peguei, roubei a sua bolsa, fugi com o seu celular e com a sua carteira. Desci do ônibus correndo, fui preso. Amanhã, ou daqui a alguns dias, quando a gente for pegar ônibus, eu não vou pagar passagem e você continua pagando. Não, é incrível como o quanto esse pior, projeto, melhor. Só uma pergunta para esse projeto. Foi derrubado, graças a Deus. Tá. Eu fiz questão de votar contra e a base toda votou contra. Agora, falando do lado oposto, né? Porque a gente fala do lado racional e a gente fala do lado espiritual. Você, como evangélico, né? Frequentador de igreja, qual a sua opinião sobre a chamada bancada evangélica? Eu acho que a bancada evangélica é importante, é muito importante. O que eu acho é que tem muitos parlamentares, né, de igreja que nunca tiveram na área como executivo ou numa área profissional diferente. Tem gente que ou foi pastor, ou foi cantor. Aí entra num ambiente que é muito pesado realmente, que é a política, e acaba se perdendo um pouco. Né? Então o cara vai falar numa tribuna, né, eu sou consagrado missionário, então quando eu vou falar na tribuna, eu tenho, não, o cara é evangélico que fala desse jeito. Sim, você tem que falar desse jeito. Você não está falando só para evangélico. Você tem que se adaptar ao meio, né? É óbvio. Então, não é questão de você falar duro, que você não tem temor a Deus, não tem nada a ver. Você tem que falar a verdade, né? E não adianta você querer impor uma verdade tua ou debater com alguém muito com amorzinho e beijinho, né? Você acha que a bancada evangélica lá representa, de fato, a essência do cristianismo? Então, eu acho que poderia representar mais. Eu acho que está deixando a desejar, tanto a nível estadual como a nível federal. Eu vejo que muita gente que vem para a bancada evangélica, na hora que tem que agir realmente com não muito tem coragem, rigor, talvez. Aí o cara fala, eu não vou votar isso aqui porque o presidente lá me pediu, eu prometi para ele, então... Aí o cara deixa de servir a palavra de Deus para servir a palavra dos homens. Está errado. Né? Mas aí não dá para criticar ou condenar. Isso aí é ele com Deus e ele com a vida dele. Né? É tudo maior de idade, cada um é responsável pelo que faz. Mas você é a favor dessa confluência entre igreja e Estado? Eu acho boa. Eu acho que igreja e política sempre caminharam juntos. Você pega a história aí do mundo, você vai ver que a Igreja Católica, sempre o Papa era ligado com o Imperador, sempre, a vida inteira foi assim. Até porque a palavra diz que quem consagra um político é Deus, né? Então, Deus que escolhe. E eu vejo muito, Amália, que a tua briga é por desburocratizar muita coisa, né? Sim, também. É facilitar mais a vida do cidadão, é eliminar um pouco o excesso legislativo, o excesso de normativo, né? Fala um pouquinho pra gente, a gente tem até a história das placas, né? Temos. Que foi bem emblemática, né? Essa história é ótima. Foi bem legal essa história, na verdade. Eu acho que os vereadores devem me odiar um pouquinho, mas eu acho que foi bem legal, assim. E a gente percebe até como isso ficou na cabeça dos vereadores. Eu já vou contar para vocês por quê. Então, pela tua criatividade dessa história, eu já vou dar um spoiler aqui, eu acho assim, você tem uma ótima trajetória na engenharia mecânica, você tem uma trajetória na aviação, agora política, mas se um dia nada der certo, eu acho que você podia virar jornalista pela tua criatividade, viu? Ali a capacidade de improviso é muito boa. O que aconteceu? Conta pra gente que eu estou por fora. O que aconteceu foi o seguinte, a gente estava um dia na Câmara discutindo mais uma lei para colocar mais uma plaquinha em algum lugar dizendo alguma coisa. Que era, assim, essa lei específica era para dizer
para colocar plaquinha na frente do banheiro família, dizendo que ele podia ser frequentado pelas famílias. Esse era o projeto. Né? Bastante importante essa plaquinha. Se não tivesse lá, o que seria das famílias? Então... Que debochada! Posso ser atriz também. Viu só? Eu tenho várias profissões, vários caminhos para seguir. Mas assim, eu tô debochando um pouco, mas é porque assim, a gente tem muita lei que fala sobre colocar placa, sabe? Poxa, se todo mundo fosse seguir todas as leis que falam sobre plaquinha, a parede de vocês aqui ia estar, sabe, cheia. Enfim, e aí a gente fez essa discussão na Câmara, falando, poxa vida, vocês estão criando mais uma burocracia, mais uma dificuldade para o empreendedor e mais uma carta na manga para o fiscal. Porque o empreendedor não vai saber que ele tem que colocar essa plaquinha, porque é humanamente impossível. Tipo, não tem como. Vocês sabem o que foi aprovado essa semana na Câmara? O quê? Vocês sabem? Não. Vocês sabem o que foi aprovado no dia a dia, não. Não. No Congresso? Não, ninguém sabe. As pessoas estão matando um leão por dia para sobreviver, não tem como... Ela não tem tempo nem de assoar o nariz, imagina ver as leis. Não tem como abrir o site lá da LEP todo dia. Só que o fiscal sabe. E uma hora ele pode chegar para o empreendedor, que ele quiser, enfim, cobrar alguma coisa e falar assim, olha, você não tem aquela plaquinha super importante que diz algo, enfim, essencial. Né? Que às quartas-feiras não pode usar azul. Exato. Então, assim, a gente falou, poxa, vocês estão criando mais, não sei o quê, não sei o quê. E a gente percebeu uma dificuldade, assim, de entendimento, de a gente conseguir passar a nossa mensagem. Né? O que a gente estava querendo dizer com isso? Eu cheguei no gabinete, e daí foi votado em primeiro turno, e as leis na Câmara são votadas sempre em 2 turnos. Significa que são votadas 2 vezes, né, em 2 dias diferentes. Então, a gente aprovou em primeiro turno, eu votei contra, mas foi aprovado em primeiro turno. Cheguei no gabinete indignado, falei, gente, não é possível que a gente não consiga passar a nossa mensagem. A gente precisa pensar em alguma coisa. Aí eu falei assim, eu tive uma ideia. Botei todo mundo lá. Falei, pessoal, para tudo que vocês estão fazendo, bora pesquisar aqui todas as leis que falam sobre plaquinha, leis municipais, estaduais e federais. E aí a gente tirou, 2 horas do dia para fazer isso. Botei todo mundo para pesquisar e tudo o quê. A gente montou uma planilha e tal, e não sei o quê. E colocamos lá todas as leis que a gente encontrou. E eu tenho certeza que não colocamos todas, porque deve ter mais que a gente não encontrou. E aí eu falei, vamos imprimir esse negócio e eu vou abrir no plenário amanhã para mostrar do que a gente está falando. E aí nós imprimimos, fizemos um rolo de papel. O Hernani, que trabalha comigo, ele tem uma plotter dessas impressoras grandes. E aí ele imprimiu lá um rolo, deu 20 metros de papel com mais de 100 leis que falam de colocar plaquinha em algum lugar para dizer alguma coisa. E aí eu abri lá no plenário da Câmara, para quem não conhece, tem as bancadas dos vereadores, né? E no meio, entre as bancadas dos vereadores, tem um corredor, assim, bem grande. Eu abri e faltou espaço. Mas assim, quando vai aprovar uma lei, vocês têm o direito de falar. Qualquer vereador tem o direito de falar para defender o ponto de vista. Tem o direito de falar. E aí, no segundo dia, então, que a gente foi votar o projeto no segundo dia, eu falei, olha, ontem eu falei sobre a quantidade de plaquinhas e tal, até um dos vereadores falou, vocês ficam falando de plaquinha, eu fui pesquisar, custa menos que uma porção de batata frita. O problema não é o custo, quanto vai custar para comprar uma plaquinha, o problema é o tanto de plaquinha que a gente vai ter que ficar prestando atenção. E no meio de tanta plaquinha, aquelas que são realmente relevantes acabam perdendo a importância porque você já não dá bola mais. E o empreendedor que grudado na pode parede. ser multado, né? Nessa tua caminhada aí política aconteceu uma situação um pouco, né, polêmica, um pouco não, muito polêmica, que foi o caso do Portas do Fundo. Não sei se você gosta de falar sobre isso, se você pode falar sobre isso. Posso, não tem problema nenhum. Como é que repercutiu isso pra você? Você teve alguma ação judicial, alguma coisa que você fez depois do que aconteceu aquilo tudo? Ou você viu um ponto positivo que todo mundo passou a conhecer quem é a Indiara Barbosa? Eu não cheguei a fazer nenhum processo, né? Então foi logo depois da eleição, uma semana depois da eleição, quando a gente viu lá, começaram a marcar a gente no Instagram. E aí a gente viu que o canal Porta dos Fundos, que é um canal que tem milhões de seguidores, tinha feito um vídeo, tinha publicado um vídeo falando da vereadora mais votada de Curitiba, que no caso só existe eu, né? Mas segundo eles era um personagem e tal. Tinha sido a mais votada por razões sexuais, né? Então aí a gente falou, que quando uma mulher chega, né, numa posição como essa, já feita essa relação, né? Então isso é um machismo, né? Uma espécie de machismo. E você achou que isso aconteceu só porque você é mulher?
Ou não foi uma coisa pessoal? Não, eu até hoje não sabe direito, mas eu acredito que provavelmente porque o canal recebe contribuições de pessoas, de vários comediantes. Entendi. Então eu imagino que seja alguém, até, né, dá até vontade de ir atrás pra ver, né, mas enfim, nunca fui. Alguém daqui de Curitiba que seja mais de esquerda, que é um partido, né, diferente das ideias que o meu partido defende, e que pensa, pô, a vereadora mais votada é do Partido Novo, enfim, que é um partido Vamos denegrir mais ela, vamos que... Exatamente. Mas você não acha que pode ser um ex também? Fazendo vingança? Não, até falavam, né? Nossa, mas você não tem medo? Porque no vídeo falavam, ai, vazou nudes, ela vazou nudes. Daí eu só pensava assim, eu tenho bem certeza que nunca mandei nude pra ninguém, então não. E o que não você existe acha? risco. O que você acha de quem manda nudes? Eu acho que tem que tomar bastante cuidado com a privacidade, né? Porque o risco disso vazar é muito grande. Então, claro, se vaza... Até esses dias eu assisti uma série bem legal que fala sobre essa questão da privacidade. Fala de política também, mas dessa questão de vazar vídeo e tal. Então, claro que a culpa sempre é de quem vazou, né? Da pessoa que desrespeitou e tudo. Mas a pessoa também tem que tomar bastante cuidado, né? Exatamente. Então, é um tema difícil. Nessa época do Porta dos Fundos, assim, eles se retrataram de alguma forma ou sim, não aconteceu? Você tinha me perguntado até... Eu não cheguei a processá-los, né? Foi uma decisão assim... tudo bem, eles têm a liberdade e eu... O partido falou alguma coisa ou não? Não, assim, a gente postou, né? E se manifestou falando sobre a questão do machismo, porque eles... logo antes da eleição, colocavam coisas, votem em mulheres, não sei o quê. E tiveram uma atitude machista, né? Então a gente colocou essa discussão, o partido me defendeu e os políticos do partido também, mas a gente não chegou a processar. Daí o que eles fizeram? Eles tiraram o vídeo do ar e disseram que aquele vídeo não condizia com as políticas e tal. Eles não chegaram a pedir desculpas pessoalmente pra mim, né? Mas tiraram do ar, que eu acho que é um reconhecimento de que erraram, né? Então a gente deixou por isso. E a galera chegava e perguntava, você mandou nudes mesmo? Chegavam. Ficava curiosos. Não, o primeiro, eu fiquei chateada no início, porque o que aconteceu? Eu entrei no vídeo e aí eu comecei a ler os comentários. E, né, como eu disse, milhões de pessoas, milhares de likes e comentários, e as pessoas comentavam assim, política é assim mesmo, aqui na minha cidade teve um prefeito que estuprou uma menina e foi eleito. Político é assim mesmo. Acreditando. Na história. Exatamente. Então, daí por isso que eu pensei, milhares de pessoas milhões, né, de pessoas que não me conhecem, que não conhecem a minha história, vão achar que aquela história é verdade, né? Então, foi isso que me deixou chateada, né? Mas aí a gente também teve a oportunidade de se justificar, se defender. Fui chamada na Jovem Pan, enfim, vários jornais e tudo, a gente conseguiu responder. Então, como até você tinha perguntado, né? A gente acabou tendo uma exposição por conta daquilo e pôde também se apresentar, falar sobre as nossas ideias. Né? Na época você estava com o seu marido, e como é que ele agiu? Na verdade, eu sou divorciada e eu tinha me divorciado, né? Então, você não tava. Porque eu fico imaginando se fosse hoje em dia, a reação que teria. Quem vocês pensam que é? Seus filhos da mãe, vão xingar a mãe, vão falar da mãe que manda nudes. Sim. Eu fico imaginando isso mesmo. É bem complicado.